A grande dúvida entre ontem e hoje foi justamente essa. Na verdade, foram duas notícias. Primeiro, a possibilidade de intervenção no processo de privatização da Eletrobras, que seria um equívoco que eu considero pouco plausível, inclusive, e a segunda foi justamente a indicação do Galípolo, que já estava entre as listas de cotados que estavam circulando por aí, mas que não era o nome favorito do mercado. O entendimento seria que alguém mais ortodoxo ou menos associado ao governo pudesse ter um trânsito melhor nesse diálogo entre mercado, governo e Banco Central. Mas não foi o caso. Veio o número 2, né, do Ministério da Fazenda, do atual secretário executivo, o braço direito de Haddad, que por mais que seja uma pessoa com trânsito acadêmico e no mercado financeiro, foi presidente de banco, tem mestrado em economia, tem um viés mais heterodoxo de visão econômica, e daí poderia ser visto como uma proxy do governo lá dentro. Isso é negativo e, consequentemente, eu não posso falar que o mercado recebeu bem essa informação. Se ele, de fato, vai servir como uma proxy para pressionar, eu duvido muito, até mesmo porque existe uma institucionalidade implícita no interior do Banco Central que blindaria um diretor ter mais voz, por mais que seja uma diretoria super importante, que é a de política monetária. A diretoria de fiscalização foi, como a gente tinha conversado já anteriormente, para uma pessoa de carreira do Banco Central, que é o correto, né? Muito dificilmente você consegue pegar alguma pessoa de fora, colocar na diretoria de fiscalização, porque muito provavelmente a pessoa nem saberia onde começar. Então é correto ser uma pessoa de carreira do BC. Agora, a política monetária fica muito no caráter do governo, e ele tem sido muito vocal nessa batalha. Agora, existe aqui também um meio do caminho, porque, como já vinham ventilado para nós anteriormente, foi confirmado pelo próprio Fernando Haddad ontem, o próprio Roberto Campos Neto tinha sugerido o nome do Ministério da Fazenda, entre eles o do Galípolo, para essa posição, para fazer esse meio de campo e amenizar um pouco os ares que haviam se esquentado ao longo dos últimos meses, em especial pela ala política, ainda que sem embasamento técnico, ou seja, sem aprofundamento técnico, que seria o mais importante em discussões de caráter de política monetária. Ou seja, o que eu quero dizer aqui, ele pode sim funcionar como o meio do caminho. Agora, não foi a melhor das escolhas, ao mesmo tempo está longe também de ser uma pessoa ruim para a posição, tá certo? Agora, como vai se desenvolver ao longo dos próximos meses, a gente precisa entender até como vai ser a aprovação do nome dele e quando ele vai ocupar, de fato, a pasta. Quando ele ocupar a pasta, eventualmente pode até ter começado uma flexibilização maior da comunicação ou até mesmo iniciado o corte de juros, né, se ele ficar só para o terceiro trimestre, etc. Não acredito, acho que eles vão acelerar esse processo, mas ainda assim, já vai estar num caminho mais adiantado do que hoje. Por mais que ele seja uma voz ali mais associada à ideia do governo de redução de juros, ele vai ser uma voz entre muitas e vai precisar respeitar toda a liturgia no interior da autarquia. Nesse contexto, também fortalece a tese de que as mudanças no Conselho Monetário Nacional não sejam tão grandes. A gente já tinha conversado sobre isso aqui, não mudar a meta propriamente dito, mudar as bandas e o horizonte de atuação, em vez de 1 ano para 2 anos, em vez de 1,5% de banda para 2%, voltar a ser o que era antes um pouco nesse sentido e aumentar, que era uma discussão até internacional, aumentar o horizonte de meta, ou seja, perde um pouquinho o mérito da discussão de mudar a meta, que seria mais prejudicial no meu entendimento. Ou seja, existe um meio do caminho para conversar aqui. Os juros conversaram mal com essa novidade, conversam mal hoje, mas não é uníssono entre os ativos de risco. Tanto a verdade que a Bolsa subiu ontem, sobe hoje. Ou seja, por mais que a gente observe movimentos negativos sobre a curva de juros, não é um movimento uníssono entre todos os tipos de ativo no Brasil. Portanto, não dá para falar que foi uma notícia 100% ruim, mas não foi boa, definitivamente. Não posso falar que foi o nome favorito, né, entre as várias possibilidades que poderiam ter sido indicadas.